Beleza, galera? Hoje é dia 7 de junho de 2019, todo mundo deve estar acompanhando o caso do Neymar aí, essa palhaçada, e esses últimos dias um deputado lá do Rio de Janeiro, do PSL, apresentou um projeto de lei que recebeu o nome, pelos internautas, de Neymar da Penha. Para deixar claro, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, que não foi o deputado que apresentou um projeto de lei intitulado Neymar da Penha. Não, ele apresentou um projeto de lei número tal, e aí as pessoas que apelidaram ele de Neymar da Penha. Não confunda uma coisa com a outra. Até a lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha, não foi apresentada com esse nome. Ela recebeu esse nome aí depois, em virtude das lesões, das agressões sofridas pela senhora lá, Maria da Penha. Mas não confunda, por incrível que pareça, eu vi gente falando isso, que o deputado apresentou um projeto de lei, nome Neymar da Penha. É um absurdo, é desconhecimento total. Então não se confunda com isso. Mas o que diz esse projeto de lei aí, que eu já vou falar, que eu sou totalmente de acordo com ele. Esse projeto ele prevê um aumento de pena de 1/3 nos casos de denunciação caluniosa quando a pessoa imputar um crime contra a dignidade sexual da outra pessoa. No caso aí, por exemplo, o estupro entraria nessa pegada aí. O crime de denunciação caluniosa ele está previsto no artigo 339 do nosso Código Penal e ele prevê uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. E o que é uma denunciação caluniosa? A grosso modo aqui, direto, é você acusar alguém de ter cometido um crime que você sabe que não cometeu. Essa é a denunciação caluniosa. Não confunda com o artigo 340, o próximo artigo, que trata da comunicação falsa de crime ou contravenção. Esse crime, do 340, ele tem a pena bem pequena, de detenção de 1 a 6 meses. E para você diferenciar é quando você faz com que a autoridade policial atue, mas num caso genérico, vamos falar assim. Por exemplo, passa um trote para a polícia. Você está na tua casa, você liga para 190 falando que aconteceu um crime ali na tua frente, que você tem certeza que não aconteceu. A viatura desloca até lá, você encontra viaturas. Eu estava brincando. Aí você vai em cana por falsa comunicação de crime. Acontece muito também quando a pessoa vai lá e registra um boletim de ocorrência por causa que vendi minha moto, o cara não me pagou, vou lá e registro como furto. Depois, no decorrer aí, você vai acabar falando que não, eu registrei o BO, mas na verdade eu vendi pro cara. Você vai responder por falsa comunicação de crime. Agora, denunciação caluniosa é quando você acusa alguém, o X ali, de determinado crime, só para facilitar o entendimento. E esse projeto de lei já deveria ter ocorrido há um bom tempo, porque os tempos mudaram. A pena da denunciação caluniosa ela já é uma pena razoável, de 2 a 8 anos de reclusão. Mas isso ela já existe há muito tempo. Hoje em dia você tem que atualizar a lei justamente por causa das redes sociais. A repercussão que teria antes uma acusação falsa de crime não é a mesma que tem hoje. Olha aí a repercussão, o bafafá todo que tá rolando aí envolvendo o Neymar. Graças às redes sociais e à mídia, o negócio tomou proporções fenomenais aí. E olha o que está acontecendo, né? Parece que o Neymar já perdeu o contrato com a Mastercard, fora o transtorno aí maculando a imagem dele, até o Mauro Naves da Rede Globo lá foi suspenso das suas atividades. Deu um rolo do caramba, fora as atividades de investigação, polícia, e houve aqui, e houve ali, esse rolo danado. Então olha o transtorno que dá. Imagina também se o Neymar não tivesse as gravações das imagens e dos áudios e das mensagens trocadas com a menina lá, ele ia estar lascado. Porque essa questão de crime aí contra a dignidade sexual é um crime muito complicado. E a denúncia falsa tem que ter uma pena muito alta mesmo. Porque a pessoa tem que ter medo de fazer o que fez. Sempre quando falo de alguém acusando alguém de uma coisa que não tem nada a ver, eu lembro da Patrícia Leres lá, que acusou o deputado Marcos Feliciano na época aí, também acusou o Eduardo Bolsonaro e acusou todo mundo, sabendo que não tinha nada a ver e tá aí, leve e solta andando por aí e nada acontece com ela, não tem punição nenhuma. E aí vai lá, macula a imagem da pessoa, pode causar vários transtornos. Como eu já disse, o Neymar, se ele não tivesse essas provas, poderia estar até preso agora. A nossa mídia lixo vai lá e divulga na época que o laudo pericial que ela fez comprova que houve lesão,
Claro que o laudo comprova que houve lesão. Se eu vou aqui, bato minha cabeça aqui nessa mesa e for fazer lá um exame no IML, vai constatar lesão, pô. Se eu me der um tapa na cara, for lá, vai constatar lesão. Agora não quer dizer que foi a pessoa que fez e também não quer dizer em que circunstância foi feito aquilo ali. Então, cuidado com o que é divulgado. E agora, depois que o Neymar divulgou tudo, as imagens e tal, agora eles viram que não teve estupro com os dados que a gente tem até agora, então vamos mudar. Vamos investigar ele por ele ter divulgado essas imagens impróprias aí. Olha que absurdo, olha que inversão, olha que desproporção. É a mesma coisa lá quando o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, na época que era juiz, foi lá e divulgou os áudios do Lula lá fazendo um monte de maracutaia junto com a Dilma, quase foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, aí já era, não ia ser investigado, iam passar um pano e ia ficar tudo bem. Aí o Moro vai lá e divulga os áudios, aí não. Aí o crime dele ter divulgado os áudios é muito mais grave do que os crimes de corrupção envolvendo a cúpula do governo aí. Olha que absurdo. E é a mesma coisa que está acontecendo agora. Então a pessoa acusa o outro injustamente, a pessoa vai lá e divulga uma coisa para comprovar que, não é bem assim, e aí quer ferrar o cara por causa disso. E a gente lembra de vários casos envolvendo isso aí. Até o caso da Maria do Rosário com o Bolsonaro, a mesma coisa. Acusa o Bolsonaro responde, e aí ele que vai ser punido porque ofendeu a honra da Maria do Rosário. Para você ver que o nosso direito é cheio de armadilha e cheio de casca de banana. Você não tem segurança jurídica no Brasil, você não sabe o que vai acontecer se por um acaso você descumprir uma determinada lei. Vai depender da interpretação de quem estiver aplicando essa lei. Você não tem aquela garantia de falar assim, a lei é isso, se eu pisar na bola vai acontecer isso comigo. Você não tem. Você pode acontecer N coisas. E isso sem contar até chegar no Supremo Tribunal Federal. Se você recorrer e chegar até lá, mesmo assim você não sabe o que pode acontecer com você. Então esse é o momento delicado em que vivemos no nosso país. Deixando claro aqui que eu sou totalmente a favor desse aumento de pena. Para mim tá até meio pouco ainda aumentar em 1/3, mas já é um avanço. Para que tentemos aí pelo menos coibir esses tipos de atitude aí que maculam a vida da pessoa aí ad eterno aí. Imagina a pessoa ser presa injustamente, acusada de um estupro. Vai chegar na cadeia lá, vai ficar todo lascado lá e às vezes vai sair e não vai acontecer nada. E às vezes a mulher aparece ainda falando, não, realmente eu acusei ele só para dar um susto, por exemplo, ou no caso da mulher aí tudo indica que é uma extorsão. Foi só para dar um susto, só para fazer um perereco, e ainda às vezes acaba não acontecendo nem nada com a pessoa. Pelo menos eu já vi falando nos bastidores aí que essa menina aí que tá acusando ele provavelmente vai se lascar toda. Aí você tem a calúnia, você tem a denunciação caluniosa, você tem uma possível extorsão, você tem tem variados crimes aí que talvez ela responda. E lembrando que tudo isso que eu estou dizendo é com os dados que eu tenho até a presente data. Então, com o que eu tenho hoje, com os vídeos que assisti aqui, com as notícias e tal, é isso que aconteceu. Então, essa é a minha opinião. Forte abraço e até a próxima.